Amigos, tudo bem? Espero que sim. Estamos de volta aqui, então, para conversarmos um pouco mais sobre a nossa vida e vamos falar então sobre o que vem a ser a religião, a doutrina espírita e a diferença entre espírita e espiritualista, ok? Então, meus amigos, na atualidade, muitas pessoas estão se denominando como espíritas, porém nem sempre foi assim. Porque o Espiritismo nasceu propriamente dito, dizendo, através da, da codificação feita por Allan Kardec em 1860, por aí. E surgiu esse nome espírita, porque eram pessoas que estudavam esses fenômenos, naquela época, considerados fenômenos dos espíritos, né? Inicialmente nem eram fenômenos de espíritos, porque Allan Kardec sequer sabia como se davam aqueles fenômenos, que eram as mesas girantes, aquelas escritas através de cestas, né? E por aí vai. Então, com muito estudo, muita pesquisa, Allan Kardec conseguiu, por assim dizer, conversar com os espíritos, que até então ele nem mesmo sabia o que eram espíritos, né? A partir dali, então, surgiu esse nome espíritas, são aqueles que conversavam com os espíritos, enfim, e tinham esse contato com pessoas que já haviam morrido, ok? E surgiu esse nome espírita, que até então não existia no meio religioso, em qualquer tipo de religião, em nenhuma delas. Mas, atualmente, no Brasil, não sei se fora do Brasil é assim, os espiritualistas, muitos, principalmente da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, se denominam espíritas, gerando uma grande confusão. O espiritualista, na verdade, são todos aqueles que acreditam em espíritos. Por exemplo, os católicos são espiritualistas, porque ele acredita que a alma, ou seja, o espírito, depois que o corpo morre, essa alma ou espírito vai para o inferno, vai para o céu ou para o purgatório. Ok? Então os católicos são espiritualistas. Os evangélicos também são espiritualistas, porque eles acreditam no demônio, acreditam nas entidades demoníacas, que são o quê? Espíritos maus. Então, se acredita em espíritos, também são espiritualistas. O candomblé, o umbanda, a quimbanda, essas religiões que vieram da África, também são espiritualistas, porque acreditam nos espíritos, nos exus, nos caboclos, nos pretos velhos e por aí vai. Mas qual a diferença principal disso tudo? É a seguinte, é que a doutrina espírita é a única religião que acredita na reencarnação. Foi ela que desvendou, por assim dizer, de uma certa forma, esse mistério da reencarnação e como tudo se processa, como tudo se dá. Isso sim, foi feito, executado por Allan Kardec e pelos espíritos. Esses são espíritas, porque acreditam na reencarnação. Além de acreditar nos espíritos, acredita na reencarnação. Tanto é que nas religiões que vieram da África, nenhuma delas falam, nem sequer estudam esse processo reencarnatório.
E nenhuma outra religião, e nenhuma outra. Buda, embora acreditasse em espíritos, né, que nós vamos para o sétimo céu, sexto céu, por aí vai, acreditava na mentepsicose, onde acreditavam eles, e Buda e tantos outros, que o espírito, se fizesse muitas maldades aqui na Terra, voltaria num corpo de um animal qualquer. Isso é a teoria da mentepsicose, não da reencarnação. Então, meus amigos, espíritas, na verdade, são aqueles que acreditam na reencarnação e estudam, né, como esse processo se dá e o porquê e etc e tal. As outras religiões, todas, são espiritualistas. Aqueles que não são espíritas, nem são espiritualistas, são os ateus, que não acreditam na vida após a morte. Esses são raros. Esses são materialistas. Todo aquele que é materialista acredita somente o que? Na matéria. Ele acredita que o ser morre e tudo se acaba para ele. Do mesmo jeito que ele vê o mundo do nada, assim eles pensam, acreditam no acaso, que o acaso, na cabeça deles, eles acreditam que o acaso tem o poder de criar, eu não sei como, a pessoa pode pensar assim, mas é assim eles acreditam, que o acaso cria e o acaso destrói. O acaso não tem consequência, tá certo? É naquilo que eles dizem que acreditam. Também eu não sei se eles acreditam, mas é o que eles dizem, né? Tem muitos que dizem que são ateus, mas não são ateus. Vocês observam bem, existem alguns filmes que eu já assisti. Teve um filme agora, há pouco tempo, que eu vi, Se Deus Existe, uma coisa assim. Que a pessoa era revoltada, ele se dizia ateu porque tinha raiva de Deus. Agora, se ele não acredita em Deus, como é que ele vai ter raiva de Deus? Me explica. E as pessoas não param para pensar sobre isso. Eu acho umas coisas tão infantis, né? Tem outro filme, aquele filme famoso, fez um sucesso grande, A Cabana, daquele pai que perdeu aquela menina, né, que foi assassinada. O bandido, o malfeitor, abusou da filha e matou a filha dele. E ele odiava Deus e se dizia ateu. Isso não é ateu. Isso é uma pessoa revoltada com Deus, não é ateu. Porque ateu, ele não acredita que Deus existe. Como é que um ateu pode odiar uma coisa que ele não conhece, que ele diz que não existe? Não é verdade? E as pessoas falam, fulano era ateu. Tem um filme famoso há pouco tempo que me indicaram para ver. O filme é até bom, gostei do filme. Que a pessoa perdeu um filho com câncer, parece. Foi um filho? Foi um filho. E daí a vida dele se transformou. Ele passou a ter ódio de Deus. E fez vários livros. Foi um best-seller, vendeu muitos livros, famoso. Que só falava mal das coisas do mundo. E condenando Deus pelos erros, pelas maldades do mundo. Então ele não era um ateu. Ele tinha fama de ateu. Como ateu se ele tinha raiva de Deus? Na é verdade, então, aquele que se diz ateu e que tem raiva de Deus, ele não é ateu. Ele só está com raiva de Deus. Porque se não acreditasse em Deus, não teria motivo para ter raiva de uma coisa que ele acredita que não existe. Não é verdade? Pois bem. Então, meus amigos, infelizmente, as religiões que vieram da África, elas sofreram muito aqui no Brasil, talvez em diversas partes do mundo, mas aqui no Brasil sofreram muito esse preconceito, né, das outras religiões, principalmente a católica. Aliás, a Igreja Católica perseguiu todas as outras religiões, né? Em nome de Deus, eles mataram muita gente, queimaram muitas pessoas e por aí vai. Mas, conforme eu estava falando, elas sofreram muito aqui no Brasil pelo preconceito. Como a doutrina espírita
ela teve uma base, por assim dizer, no meio científico, veio lá da França, né, por Allan Kardec. O Allan Kardec era um cientista, ou seja, não era uma classe baixa da sociedade, era uma classe alta, tinha pessoas estudiosas, então teve um certo respeito, por assim dizer, quando chegou aqui no Brasil. E vendo que havia esse respeito, né, embora não fosse facilmente aceita naquela época, quando ela veio para o Brasil, mas não era carregada de preconceito conforme as religiões que vieram de Umbanda, vieram da África, que é Umbanda, Quimbanda, Candomblé e por aí vai. Enfim, e já que essas outras religiões também trabalhavam, religiosamente falando, com os espíritos, eles acharam por bem dizer-se também espíritas para poderem se definir melhor sem receberem aquela enxurrada de preconceitos, né, de discriminações e por aí vai. Agora, eu admiro muito que tem muitas pessoas bem esclarecidas nesse meio e que não tentam, eu acho que deveriam tentar, né, de alguma forma, serem mais fiéis à religião deles, né? Terem o prazer de falar: eu sou umbandista, eu sou do candomblé, eu sou da quimbanda. Parece que eles ainda têm vergonha de falar o que são. Então preferem dizer que são espíritas, mas não é, porque eles não estudam a reencarnação, somente o espiritismo, ok? Bem, meus irmãos, isso é um fato, ok? Não é a minha opinião, estou relatando a vocês o que vem a ser espírita e espiritualistas, os ateus e por aí vai, ok? Espero que possamos nós, né, entendermos muito bem isso. E quando alguém nos falar que é espírita, nós devemos perguntar, infelizmente, porque por causa dessa confusão que foi feita, perguntar, né? Ah, você é espírita da linha de Allan Kardec? Você é espírita de que linha? Tem que fazer essa pergunta porque eles fizeram essa confusão toda. Antigamente não, tu falava que era espírita, todo mundo sabia que era da linha de Allan Kardec. Eu tenho 69 anos, vou fazer agora, estamos em fevereiro, março, mês que vem, outro mês, daqui a 2 meses. Menos de 2 meses, em abril, eu vou fazer 69 anos. Posso dizer que já estou com 70. Sendo assim, eu vivi um grande período, né, onde a pessoa falava que era espírita e era espírita kardecista, não precisava se explicar. E a pessoa que era de Umbanda, Candomblé, coisa e tal, geralmente você perguntava, eles falavam que eram católicos. Até falavam que não tinham religião, muitos deles tinham vergonha de falar. É vergonha ou medo, né? Pelo preconceito que existia muito grande, né? Ainda pelos hábitos que eles têm, né? E até hoje, de fato de matar animais, sacrifício com animais, etc e tal. Então, não estou aqui criticando a religião deles, cada um tem sua religião, cada um busca o seu eu interior, ou o Criador, seja como for, de uma forma que lhe convém. Não sou eu que irei dizer o que é certo e o que é errado. Não é verdade? Porque o que é certo para a gente pode ser errado para o outro. E aquilo que é errado para o outro pode ser muito certo para a gente. Então, meus irmãos, não é julgamento de nada. Só estou trazendo aqui um esclarecimento. Somente isso. Ok? E eu quero também falar para vocês que tudo que eu coloco no meu canal, vocês têm, quem acompanha, eu coloco a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas psicografias, até mesmo mensagens de alguns espíritos, como eu tenho feito atualmente de Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Chico Xavier. Tudo isso eu coloco,
Eu tenho as minhas opiniões, tem coisas que eu acredito, tem coisas que eu não acredito, tem coisas que aceito, tem coisas que eu não aceito. Mas por nenhum momento, eu quero induzir alguém a acreditar e a pensar do jeito que eu penso. Tanto é que eu sempre comento e peço, faço o comentário de vocês, vamos conversar, dê a opinião de vocês, ok? Sempre eu responderei com o maior imenso prazer, vocês concordando comigo ou discordando, não vejo problema nenhum em discordar, eu vou expor meus pontos de vista, certo? E tentar explicar, através do ponto de vista de alguém, a coisa que eu vejo da forma que vejo, certo? Então, é assim que eu sou. Cada um tem o direito de acreditar, de pensar naquilo que quer pensar e agir. E se eu tenho esse direito, os outros também têm. Não é verdade? Então, o mesmo direito que eu tenho, vocês têm e vice-versa. Ninguém é dono da verdade, não. Inclusive, tem uma postagem que eu fiz, que eu coloquei a verdade e a verdade de cada um. Então, seria muito interessante, quem tem dúvidas das minhas opiniões, assiste essa outra postagem. Vocês se inscreveram no meu canal, vão procurar esse título. A verdade e a verdade de cada um. E entenderão meu ponto de vista. É claro que a minha verdade, eu acredito na reencarnação, acredito no motivo das coisas nos acontecerem, acredito que Deus existe. Não esse Deus que as religiões pintaram, nem o Deus que a religião espírita pintou, porque dentro do Evangelho nós vamos ler, tem coisas que eu não concordo. Não estou dizendo que eu estou com a razão, mas eu não concordo, é um direito meu. Tem trechos que falam, que o Espírito fala que Deus vai castigar por isso ou aquele motivo, dessa ou daquela forma, e etc. E tal. Então esse Deus não existe, para mim não existe, nunca existiu. Entendeu? É uma opinião daquele espírito, é um direito dele, é problema dele. Não é porque ele tem a opinião dele que eu tenho que aceitar, eu tenho que recusar. Eu tenho a minha própria opinião. Eu não acredito no castigo de Deus em hipótese alguma. Não acredito. Isso eu não acredito em ponto final. Quem acredita, direito de quem acredita, mas eu não acredito. O argumento que eu trago para defender a minha tese é só um. Quando Jesus nos informou que nós somos praticamente, moralmente obrigados a perdoar 70 vezes 7, diariamente, e até os nossos inimigos, aí eu pergunto, então Deus não irá nos perdoar 70 vezes 7 pelos erros que cometemos? Não é verdade? Então nós temos que ser melhores do que Deus? Então, é nessa tese, com esse argumento, né, é que eu me baseio para dizer aquilo que eu digo, que Deus não castiga ninguém. E quando alguém nasce sob certas condições difíceis, mutilados, aleijados, deficientes, não é castigo de Deus, nunca foi e nunca será. O próprio Espírito pede para passar por determinadas dificuldades, porque ele sabe que passando por isso ou por aquilo, irá ajudá-lo na evolução mais rapidamente. Certo? Então, é nisso que eu acredito, não em castigo, não em vingança de Deus. Não acredito no que se fez, a que se paga. Eu não acredito que matar pela espada perecerá. Eu não acredito que aquele que plantou vai ter que colher. Ok? Não acredito, isso é tudo vingança mascarada. Eu não acredito. Está no Evangelho, mas eu não acredito. É um direito meu. Eu acredito que tudo que passamos, todas as necessidades, as dificuldades, são escolhas que fizemos na vida passada, antes de reencarnarmos, ok? Pelas coisas que fizemos na vida passada. Tantas outras nos acontecem na vida atual. Se eu roubar alguém agora, a polícia vai me prende. Eu não posso ter raiva da polícia porque me prendeu. É a consequência do meu ato. Ah, Deus me castigou? Não, não castigou. Então é mais ou menos isso. Tudo que nós fazemos porque queremos fazer. Passamos porque queremos passar. Pela necessidade própria das coisas de evoluirmos. Ok? Então fica aqui a dica, meus irmãos. Espero que tenham entendido. Vou bater muito nessa tecla, porque acho muito necessária explicar para vocês meu ponto de vista e o motivo pelo qual eu concordo com algumas coisas e não concordo com muitas outras. Ok? Espero que gostem e não se esqueçam de dar o like, né, e se inscrever no nosso canal para ajudar o canal. Fiquem na paz de Deus. Até a próxima. Tchau.